qual está sendo a sua impressão até agora do que a gente viu da cerimônia, os problemas, a beleza, as referências? Conta pra gente aí. Eu acho o seguinte, quer dizer, primeiro, de fato, houve um fator surpresa, né? Paris estava preparada, calmamente preparada para fazer uma apoteose. Acontece o que aconteceu nas linhas ferroviárias. Aeroporto evacuado, medo, tensão. A questão Israel-Palestina posta em cartazes, centenas de cartazes pela cidade. A delegação de Israel cercada de todas as medidas de segurança. A delegação da Argentina vaiada por causa da bobagem que fizeram ao comemorar o título da Copa América com uma música preconceituosa em relação aos franceses. E o desafio de, pela primeira vez na história da Olimpíada, fazer uma cerimônia de abertura a céu aberto, não no estádio, fazer à beira do Sena, com a promessa de que todos poderiam ir. Aí acontece, essa questão de segurança já não é para todos poderem ir. Você vai selecionar quem pode ir e quem não pode, né? Então, e aí chove. Chove. É uma maldade. É uma maldade. Assim mesmo, eu acho que, até onde a gente pôde ver, eu achei muito bonita a cerimônia, achei muito bonito a maneira como eles contaram a história da França, achei uma coisa rejuvenescida, achei bacana. Agora, é tal história. Você sabe que a gente costuma dizer que o melhor lugar para você ver uma Olimpíada é fora do lugar onde ocorre a Olimpíada, principalmente se você for trabalhar. Tá? Porque quando você vai trabalhar, bom, hoje eu vou ver o jogo de basquete, é o jogo de basquete. Hoje eu vou ver o futebol, hoje eu vou à natação. Você não consegue ver 3 coisas, uma encadeada na outra. Na TV você vê. Né? Essa cerimônia de hoje, certamente, ela foi muito melhor na TV do que para quem estava à beira do Rio Sena. Diferentemente do que acontece quando você está no estádio. Porque quando você está no estádio, como todas as aberturas foram, você está vendo tudo o tempo todo. É verdade. Você está vendo até a preparação do que vem depois. E aqui, hoje, quem estava lá, viu passar os barcos, viu passar aquilo, olhou no telão, é evidente, mas o conforto de ver, como nós vimos, é absolutamente sem preço. Então, se você ficou com vontade de estar em Paris, e é claro, quem não tem vontade de estar em Paris, não é verdade? Mas tenha certeza, você viu melhor a abertura do que quem estava lá, à beira do Sena. Até para pegar todas as referências e detalhes, Isso. né? Eu acho que essa riqueza que eles Isso. trouxeram ficou um pouco, né, mascarada também pela chuva, que diminuiu Isso. o alcance da visão. Isso. Ao mesmo tempo, aquela expectativa de um pôr do sol maravilhoso, e aí vem a chuva, Isso. né, para completar o cenário. Então, eu tenho certeza que também o entardecer vai gerar ali um efeito de luzes bonito, mas o medo não combina com a proposta Isso. de fazer algo aberto e com um acesso mais liberado, né? Como era a promessa de alguns de assistir até sem ingresso, né? Como a gente ouviu falar. E para ajudar a gente a conversar aqui sobre a cerimônia, a gente já vai chamar o Rodrigo, é isso, produção? O Rodrigo Matos já está aqui com a gente, ele estava lá e ele vai poder dizer das impressões diretamente de Paris. Rodrigo, tudo bem? Eu acho que alguém está mutado aí. Está sem áudio, Rodrigo. Marrinha está sem áudio. Marrinha está sem áudio. Nós não estamos ouvindo o Rodrigo. Ele disse que o dele está aberto. Por enquanto, talvez a gente não consegue ouvir. Se vocês quiserem tentar organizar com ele aí. Talvez seja o caso de sair e entrar de novo. Você ouve a gente? Não. Quer que eu entre novamente? Isso, agora ouvimos, Rodrigo. Vamos, pode falar. Maravilhoso. Tudo bem, Rodrigo? Como foi daí de Paris? Conta tudo. Vamos lá. Bom, eu não estou do lado do Sena, né? Porque senão eu não estaria conseguindo entrar aqui com vocês, né? A gente não pode entrar de lá.
mas eu estava acompanhando aqui, andei a cidade mais cedo e tal. Eu estava ouvindo o Juca e a percepção que ele tem de que foi feita uma cerimônia para a TV é correta, é a que a gente teve aqui conversando entre a gente, todo mundo que estava aqui, inclusive quem estava lá do lado do Senna. Porque a minha percepção, comparando com outras cerimônias de abertura, é que o problema é que o estádio ele traz duas coisas: a vibração do público, que tem muito público o tempo inteiro reagindo ao que está acontecendo, que não aconteceu dessa vez. Você teve alguns momentos ali apoteóticos, né? Aquela dança na frente da Ponte des Arts lá são os estouros dos fogos, e a música da Revolução Francesa é Ça s'ira, eu acho que é assim que pronuncia. Sim. O francês está razoável. E esse eu acho que foi um momento legal. O hino, que também foi um momento legal, ali com a cantora Axel Stances, né? Com a bandeira e tal, não sei o quê, mas, no geral, acabou tendo um monte de boas ideias, todas compartimentadas, que não davam uma ideia única do que foi o espetáculo. Ele ficou, na minha visão, e do que a gente viu aqui, confuso. Eu achei, inclusive, vendo a televisão, mas, assim, eu acho que para quem estava lá, a percepção de confusão foi maior, porque só assistiu uns trechos, então você não conseguia ver esse fio narrativo de contar a história da França, como o Juca falou. Mas isso aqui é curioso, porque você teve várias referências da história da França, os irmãos Lumière, a dança do Cancan. Bom, o Juca vai me ajudando aqui as lembranças. Teve Os Miseráveis, do Victor Hugo, ali cantando em formato de rock, de musical. Enfim, o Roubo da Mona Lisa. Todas referências, ideias boas, mas que elas não criaram uma continuidade, como deu para perceber em outras aberturas que eu fui no estádio, que, no caso do Rio e de Londres, que você tinha essa sequência. Esse é um ponto. E eu acho que o segundo é que perdeu a vibração do público. Você entra delegação e tal, não tem aquela reação como tinha. Especialmente as primeiras delegações que estavam sob forte chuva. O Brasil, se você olhar, não deu nem para conseguir ver os porta-bandeiras brasileiros, o Isaquias e a Raquel, né? Eles estavam meio escondidos ali no barco. Então, eu acho até que quando foi para as delegações finais, e a gente chegou ali, Estados Unidos e tal, que já estava sem chuva, você conseguiu ver mais os atletas e ter uma reação maior da torcida. Então, eu acho que foi uma sequência de boas ideias que acabou que, se no caso carioca, eu acho que tomaria uma bomba aí em conjunto. O Rodrigo, o tempo aí estava chovendo, mas a temperatura estava mais para o frio ou mais para o calor? E você conseguiu aí, de onde você está, perceber a intensidade da chuva? Sim, assim, aqui está acontecendo o seguinte: choveu forte em alguns momentos e aí parava, chovia e parava, e foi o que aconteceu na cerimônia, né? E teve os momentos sem chuva foram melhores. Frio não está, mas, por exemplo, a gente já está com a informação aqui que os atletas brasileiros, quando chegaram, acabou o barco, tem aquele costume de ficar todos embora. Então, em outras cerimônias, eles ficam, às vezes fica uma parte, outra parte que competir muito nos dias subsequentes já vai embora, mas sempre fica uma parte. Como estava nesse clima, chuva, essa coisa, foi todo mundo embora. Embora, o público reclamando que não estava conseguindo ver nada. Uhum. E do público geral, você também ouviu esse burburinho dos jornalistas falando sobre esse entorno, que tinha essa expectativa do público conseguir chegar mais próximo, assistir, mesmo sem ingresso, ter essa visão, né, ser essa coisa aberta? Você acha que o medo, a gente estava conversando um pouco sobre o clima de medo em Paris, ao redor de alguns incidentes que aconteceram, você acha que isso fez a segurança mudar de ideia, deixar um pouco mais restrita ali ao redor do Rio Sena? Não, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: teve uma tensão de manhã, fato, por conta dos ocorrer ataques, né, que ocorreram nos trens, nas grandes linhas ali longe de Paris, mas aqui não estava num clima tenso. O que aconteceu é que primeiro teve um público que acreditava que veio para cá e podia sem ingresso acompanhar a cerimônia de perto, que foi uma falta de comunicação do comitê organizador. Isso não era possível. Então, um monte de brasileiro, que a gente entrevistou vários brasileiros da nossa equipe de reportagem, né? E eles vieram para cá achando que sem ingresso eles iam conseguir assistir e ficaram baratos. Foi isso que aconteceu, porque não tinha como chegar perto, só se você tivesse ingresso. Então, eu acho que esse foi mais um fator, e a chuva
também influenciou para quem conseguiu acessar sair mais cedo, ou não conseguir ver direito, nada. Então, eu acho que isso acabou impactando mais do que qualquer coisa de medo, tensão. Isso ficou um pouco o que foi de manhã e durante o dia foi se dissipando um pouco quando não aconteceu mais nada ainda. Gerou uma leve confusão ali de comunicação, mesmo porque o próprio Comitê da França havia divulgado, né, haviam dado essa ideia errônea, talvez tenha sido entendida errado, mas para algumas pessoas ficou bem claro que elas conseguiriam enxergar de alguma forma, né, a cerimônia mesmo sem ingresso. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O que aconteceu com o Zico? Explica essa questão aí do furto, o que foi? Eu duvido que você tenha uma boa explicação. Como é que ele tinha 3 milhões de reais numa bolsa? Juca, esse valor não está confirmado, né? Foi um valor dado aqui pelo Le Parisien, que é um jornal francês. O roubo, de fato, aconteceu. Ele teve com os advogados do COB. O Zico veio para cá com o embaixador do COB, né? Sim. Então, ele estava numa função oficial de missão. Então, ele foi defendido pelos advogados do COB. E a informação que a gente tem é que ele estava... o dinheiro que ele estava não era tão significativo. Era um dinheiro que você poderia efetivamente gastar aqui em Paris, você sendo uma pessoa com uma boa condição, como é o Zico. O negócio é que ele tinha um Rolex e diamantes, né? Os diamantes eram para a mulher dele e o Rolex, eu ainda não tenho confirmação disso, mas parece que foi um presente dado para o Zico. Então, por isso que, na verdade, chegou a esses valores mais altos, né? O dinheiro que ele tinha era 2 mil euros, mais de 2 mil dólares, uma coisa assim, uma coisa que ele poderia gastar aqui, de fato. Então, foi mais por essa... E o que aconteceu? Ele tomou um golpe, né? O cara fez ele entrar dentro de um carro, ele não percebeu direito quem era o cara, numa hora o cara pegou a mala dele, levou ele até um lugar, pegou a mala dele, sem ele perceber, quando ele viu, tinha sido furtado. Nossa, que deve susto. ser terrível, como diria o Anselmo Góes, deve ser terrível viver numa cidade assim, né? Nós que viemos do Rio, São Paulo, não estamos acostumados com isso, né, Rodrigo? As cidades grandes europeias, Juca, então, atualmente, elas não têm a mesma questão de violência física, talvez. Isso eu acho que tem menos. Mas a questão de furto, aqui no metrô a gente anda e estão sempre alertando para os carteiristas, né? Como a gente fala, como fala em Portugal, né? Que é quem rouba, mete a mão na carteira, ou para pegar celular. Claro, não é que nem o Rio e São Paulo, mas tem, isso aqui é uma coisa que tem acontecido comumente na França, quer dizer, em Paris, ou em outras capitais europeias também. Se você for em Lisboa, também tem os carteiristas. Então, acho que não chega a ser surpresa que tenha essa questão de furto nas capitais europeias. Agora, o Zico acabou dando azar, né? Porque ele estava com coisas que eram muito valiosas e o furto dele foi mais significativo do que perder um cartão e, sei lá, 50, 100 euros, uma coisa assim. E acho que sempre em eventos assim, essas coisas ficam em evidência, né? Não é que não acontecem, mas dentro de um campeonato olímpico, elas acabam ficando mais em evidência, mas sempre acontece, todos os Jogos Olímpicos têm seus perrengues, Flávia, tem os problemas de organização. Acho que você, Juca, deve ter histórias fenomenais. Uma extrema coincidência, este cidadão que está lá em Paris e este que está aqui com você, ambos abriram os nossos cofres no hotel, hotel de Joanesburgo, e levaram nosso dinheiro. Olha que história. Justiça seja feita, né, Rodrigo? O hotel restituiu o dinheiro, mas funcionários do hotel. E todos os Jogos Olímpicos que eu participei também, há a orientação de não trazer objetos de valor, de você guardar muito bem caso tenha algum, né? Não sair, deixar a mala destrancada. Infelizmente, existe essa orientação e sempre vão ter percalços, não só disso, como a gente está falando aqui, da chuva, da organização, do não sei o que lá. Foi uma cerimônia ousadíssima, né? Evidente que algumas coisas não iriam sair como planejado, que algumas coisas iam ter alguma tortuosidade, né? Às vezes o foco fica nisso, mas, gente, foi ousadíssimo o que eles fizeram em Paris, né? Já ficou para a história por ser a primeira cerimônia fora de um estádio, e eu acho que isso tem a sua beleza. As pessoas não podem deixar ofuscar o significado do momento, às vezes, por notícias que chamam a atenção por serem negativas, mas que, né, se perde às vezes
na grandiosidade do evento e dos Jogos Olímpicos. E eu estou assim empolgada porque amanhã já tem natação, gente. Mas, né, é isso. Os Jogos Olímpicos sempre vai ter alguma coisa que não vai sair 100% certo. Você vai para a piscina amanhã, Rodrigo? Não, eu não estou cobrindo natação. Eu vou fazer judô, basquete, canoagem de velocidade e tênis de mesa. Basquete, quem tem amanhã? Joga o Brasil, né? Já joga o Brasil e França? Não, o Brasil não joga. Não. Brasil e França mais pra frente. Isso. Desculpa. Mas amanhã já estreia o... Não, o jogo estreia um pouquinho mais pra frente. E você andou aí por Paris? Acho que é Lille, né? E é justamente uma rede que seria afetada do trem, a direção daqui de Paris para Lille. Mas eu falei com a pessoa da delegação de basquete do Brasil, ele já lá. Tem uma mini vila do basquete, que é em Lille, que é ao norte aqui de Paris, e que é uma região que... os 2 lugares que foram mais afetados foram as linhas de trem para Bordeaux, que tanto que a seleção brasileira feminina de futebol ficou 5 horas presa dentro de 5 horas e meia presa dentro de um trem, um TGV, para chegar até Paris. Ela estava vindo hoje, então eles demoraram mais do que o dobro do tempo. E a outra é Lille, mas por sorte a delegação brasileira e as outras delegações de basquete já estão lá, porque tem uma mini vila do basquete. Até a primeira fase vai ser toda lá em Lille. Agora, Rodrigo, me conta uma coisa. Tem muita reclamação de atleta em relação às acomodações, camas desconfortáveis. Como é que é isso? O atraso do transporte, né? Teve mais algum problema? E outra coisa, eu queria saber também, você andou por Paris, você falou assim, não está um clima de medo, as pessoas estão num clima olímpico e tudo mais. Você viu bastante brasileiros? O que você sentiu nas ruas também? Bom, começando aqui pela parte da vila. Sim, tá perto. E é um pouco que tinha falado, Cláudio, que o Juca falou também, que é comum esses perrengues no início da Olimpíada. Aqui aconteceu invasão de campo, em Marrocos e Argentina. A vila está com um problema que tem pouca proteína na comida. O chefe aparentemente quis fazer uma opção mais vegetariana. Meu Jesus, eu sou nutricionista, acabei de dar uma leve infartada aqui. Então, o atleta precisa de proteína, né? Tem esse pequeno detalhe ali que eu acho que ele esqueceu, ele fez a opção dele lá. Não é completamente vegetariana, mas ele tá tendo muita reclamação de falta de proteína. Teve um chefe da delegação de natação do Brasil, escorregou no boxe da Vila Olímpica e caiu e tomou 18 pontos. Então, também teve ali um incidente nesse sentido. Teve incidente de transporte com a Raíssa, né? Ela ficou 2 horas esperando. Então, teve vários mini perrengues antes de ter esse evento de hoje, que foi o maior, né? Que foi essa questão dos ataques às linhas de trem que ligam as cidades a Paris. Mas, assim, olhando para trás, das outras Olimpíadas que eu cobri, que foi Londres e Rio de Janeiro, e as Copas também, é comum ter esses perrengues no início. Os caras vão se ajeitando. No Rio, eu diria até que teve mais, porque a vila demorou para ficar pronta e tal, então foi uma questão. Sobre as camas, Juca, a gente vai até apurar essa história, mas tem uma informação de que os suecos mandaram comprar os seus próprios colchões, mas ainda preciso confirmar essa história, porque eles dizem que querem dormir bem e tal, não sei o quê. Ah, legal. É bom saber desses bastidores e as pessoas terem noção dos perrengues que também se encontram lá, que as pessoas têm que estar preparadas para se adaptar, que a Olimpíada não é só chegar e competir, está tudo perfeito, tudo ótimo, né? Quem se adapta melhor, quem tem a maior resiliência ali na hora, também conta, né, Juca, essa mentalidade para chegar e executar de fato a competição. Eu queria me despedir de você, Rodrigo, agradecer o seu tempo, a sua disposição de falar com a gente, muito boa sorte na cobertura aí, e o Juca tem mais alguma coisa para falar. E te dizer o seguinte, a sua ausência no cartão vermelho terça-feira foi muito notada, houve muito protesto, entendeu, de internauta, e Trajano e eu estamos preparando a sua cama, e não é desta da Vila Olímpica, não, de você entrar 1h da manhã, uma terça-feira dessas mais para frente. Mas a gente combina isso. Tem que comprar um colchão aqui, então. É isso, tá certo. Olha, Juca, eu tomei a água, acabei tomando a água Evian, porque eu pedi uma água no restaurante e veio a Evian. Então eu disse que eu não tomava, mas acabou chegando a água. Tinha certeza Evian, disso, você é um Aquela lorde. Brincadeira interna, Você é um lorde, você é um lorde. Abraço, bom trabalho. Valeu, gente. Bom trabalho aí.
E agora a gente vai colocar um vídeo na tela da Beatriz Cesarini, falando para a gente um pouco aí sobre Paris. E aí, gente, eu tô aqui, né, próximo à estação de Lyon, o lugar mais próximo do início da abertura, onde as pessoas podem tentar ver sem pagar ingresso, mas tá bem difícil para entrar. Há barreiras policiais por todos os lados, nas pontes onde supostamente daria para ver sem pagar ingresso, de graça, ninguém tá conseguindo entrar. Até mesmo quem está hospedado em hotéis dentro desse perímetro que tá fechado, não tá conseguindo ultrapassar, não consegue chegar no hotel. Tá bem complicado, né? Um casal aqui britânico essa moça está tentando há muito tempo entrar, argumentar com os policiais que ela só quer voltar pro hotel, pro quarto, não está conseguindo, ela está bem desapontada. Eu também conversei com um grupo de brasileiros que tem o QR Code já, que permite também a entrada aqui nesse perímetro para poder assistir a abertura e não está conseguindo entrar. Eles falam que há informações desencontradas, ninguém explica direito, os policiais só não querem deixar ultrapassar, não sabem se vão abrir ou se não vão abrir. Outros falam que em algum momento vai abrir, mas também não sabe quando, né? O que muita gente está reclamando é que a Olimpíada prometia ter uma abertura muito acessível, a mais acessível da história, e até agora isso não está acontecendo. E aí, Juca? Mas é aquilo que você falou, Flávia, e que o Rodrigo falou. É um mega evento, né, o maior evento da humanidade, junta tanta gente, demora 3, 4 dias para começar, né, a andar já por conta própria. É natural que haja os perrengues. E eu posso estar enganado, mas eu acho que muito desse tipo de confusão que está acontecendo hoje é em função dessa manhã da França ser surpreendida por essa sabotagem nas linhas ferroviárias. Aí, é claro, se acende todos os alarmes, né? E aí começa a extrapolar, né, Flávio? Não, você não vai chegar no seu hotel. Mas, meu senhor, está aqui, ó, o cartão do hotel, estou no quarto hotel. Mas vai esperar ter a solenidade. Mas tem um bloqueio aqui, tem um bloqueio ali. É assim. O medo motivando todo o sistema mudando, né? E as pessoas tendo que se adaptar, e aí gera consequências, né? Isso. Eu estava lembrando, você sabe, quando a gente estava conversando com o Rodrigo, na festa de abertura em Londres, estava uma beleza, aquela brincadeira com a rainha, o James Bond e tal, e Beatles, estava uma maravilha. De repente, assim, por 10 segundos, tanto, aparece uma enfermeira. E nós ali da imprensa, não ingleses, nenhum de nós entendeu que raio de enfermeira é essa que apareceu. Será que foi uma coisa mal ditada? Pergunto para o inglês. Ele disse, não, foi uma homenagem ao nosso sistema de saúde. Todas elas usam, as médicas e tal, um uniforme verde bem clarinho. Lívia, 3 dias depois eu precisei ir a um posto médico do sistema de saúde inglês. Estamos falando de 2012. Certo. Eu nunca vi veio a doutora de verde e um atendimento assim, uma coisa absurda. Tão absurda que 3 dias depois toco meu telefone, eu vejo um número de Londres, que eu não fazia a menor ideia de quem é, atendo, era a doutora querendo saber se os remédios tinham feito efeito. Que coisa incrível. Olha só, né? Bela homenagem, então, né? Justificada. Justificada. Então, quer dizer, acontece numa Olimpíada, né? E às vezes você não percebe. Não percebe a referência. Exato, são muitas, né? Eles isso. tentam colocar todas essas referências nessa parte estética, artística aí. E como você falou, às vezes na televisão você tem mais oportunidades de pegar essas referências do que propriamente lá, pessoalmente. Wow.